Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa nona aula de Filosofia e Ciência desse segundo trimestre. Tudo bem? Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente fazer uma leitura de uma apostila extra sobre algumas características da ciência, né, do conhecimento do senso científico e do conhecimento do senso comum. Tudo bem? Vamos lá, então. Pessoal, aqui nós vamos estar discutindo, né, sobre a ciência, o senso comum, né, o trabalho científico, a ciência antiga e moderna, mudanças científicas, classificações da ciência e assim sucessivamente. Eu vou disponibilizar, né, a apostila. Conforme eu vou lendo, eu vou explicando alguns pontos e vocês vão acompanhando. No final da leitura, eu vou falar, né, os exercícios a qual vocês precisam realizar. Tudo bem? Então vamos lá. Prestem atenção para vocês destacarem uma maior importância nos pontos que eu alencar. Os seres humanos, desde os tempos mais remotos, procuram conhecer o mundo em que vivem, entender os fenômenos que ocorrem ao seu redor e assim explicá-los. Esse caminho buscado pelo homem, esse entendimento ansiado por nós, essa explicação se dá de várias formas. As duas principais formas dos homens adquirirem conhecimento são através do senso comum e através da ciência. Primeiramente, vamos conhecer o conhecimento do senso comum, depois o conhecimento científico ou ciência. Então, aqui, pessoal, nesse primeiro parágrafo, nós podemos perceber que os seres humanos, né, a gente busca, né, descobrir todos os fenômenos, né, que ocorrem ao nosso redor. E essa busca, né, esse anseio de resposta, as duas principais formas são o conhecimento do senso comum, que nós já conhecemos, que é aquele conhecimento adquirido através das nossas experiências, dos nossos antepassados, dos nossos achismos, uma opinião nossa, né, algo particular. E também através da ciência, né, ou conhecimento científico. Então, vamos discutir um pouquinho sobre o senso comum. O Sol é menor que a Terra. Quem duvidará disso se diariamente vemos um pequeno círculo avermelhado percorrer o céu indo de leste a oeste? O Sol se move em torno da Terra, que permanece imóvel. Quem duvidará disso se diariamente vemos o Sol nascer, percorrer o céu e se pôr? A aurora não é o seu começo, e o crepúsculo o seu fim? Cada gênero ou espécie de animais já surgiu tal como o conhecemos. Alguém poderia imaginar um peixe tornar-se um réptil ou um pássaro? Em religião, como a judaica, a cristã ou a islâmica, os livros sagrados não ensinam que a divindade criou de uma só vez todos os animais, num só dia? Certezas como essas formam nossa vida e o senso comum de nossa sociedade, transmitido de geração em geração e muitas vezes, ao se transformar em crença religiosa, torna-se uma doutrina inquestionável. Então, pessoal, aqui nós citamos algum exemplo, né, do Sol,
do seu percurso, né? Citamos exemplos de gêneros de espécies de animais, né? E, por fim, no último parágrafo fala, né, que o senso comum ele é transmitido de geração em geração, muitas vezes, né, está relacionada com a crença religiosa e acaba se tornando uma doutrina. O que é uma doutrina? Algo a ser seguido, uma lei, uma regra, algo como verdadeiro, mesmo não sendo testado ou comparado cientificamente, tá? Muito bem. Os 3 exemplos dados pela filosofia no trecho acima, né, demonstram o conhecimento do senso comum. Então, olha lá, está até grifado já, pessoal, ó, um significado mais específico. O senso comum é o conhecimento adquirido pelo ser humano através da vivência da experiência diária, observando as atitudes dos mais velhos e seguindo os seus ensinamentos pela tradição. É um conhecimento que obtemos de forma espontânea, sem buscá-lo, pois o dia a dia leva-nos a esse conhecimento. Então, olha lá, o conhecimento, né, do senso comum, ele é espontâneo. A gente adquire sem ao menos nós percebermos. Por quê? Porque ele é, né, algo do nosso dia a dia, ele é rotineiro, faz parte da nossa rotina. Mas, se observarmos com atenção cada uma das afirmações dos exemplos de conhecimento do senso comum dado pela filosofia, o Sol é menor que a Terra, o Sol se move em torno da Terra, que permanece imóvel. Cada gênero ou espécie de animais já surgiu tal como os conhecemos. Vamos perceber que não são verdadeiras, né? Então, essas teorias, elas não são verdadeiras cientificamente, porém, através da rotina, através da espontaneidade, através de geração a geração, esses conceitos acabam sendo, né, verdadeiros, né? Acabam se transformando em um hábito, em um conhecimento do senso comum. E como sabermos que são falsas? Conhecimento que temos de que aquelas afirmações são falsas nos foi fornecido pela ciência. Então, vamos conhecer melhor o conhecimento científico. Então, olha lá. Quando nós falamos conhecimento científico ou falamos ciência, nós estamos falando da mesma coisa, tá, pessoal? Conhecimento científico ou ciência é a mesma coisa. Então, olha lá. Ciência ou conhecimento científico. A astronomia demonstra que o Sol é muitas vezes maior que a Terra. Ó, então, já está comparando. Olha aqui. Olha para o lado esquerdo. O primeiro parágrafo do senso comum. O Sol é menor que a Terra. Quem duvidará disso se diariamente vemos um pequeno círculo avermelhado percorrer o céu, indo de leste a oeste? Agora olha para o lado direito, aqui no primeiro parágrafo de ciência. A astronomia, então olha lá. A ciência astrônoma demonstra que o Sol é muitas vezes maior que a Terra. E desde Copérnico, né, Nicolau Copérnico, que vocês já conhecem um pouquinho, quando nós falamos da teoria, né, do geocentrismo e do heliocentrismo. Então, olha lá, desde Copérnico, que é a Terra que se move em torno do Sol. A biologia demonstra que os gêneros e as espécies de animais se formam lentamente, no curso de milhões de anos, a partir de modificações de micro-organismos extremamente simples. Volta para o lado esquerdo, segundo parágrafo do senso comum. Terceiro. Cada gênero ou espécie de animais já surgiu tal como conhecemos. Volta para o lado direito, no parágrafo de ciência. A biologia, né? Então, olha lá. Qual é a ciência que vem explicar as espécies? A biologia, né? Então, a ciência biológica demonstra que os gêneros e as espécies de animais se formam lentamente, no curso de milhões de anos,
a partir de modificações de micro-organismos extremamente simples. Ao que parece, há uma grande diferença entre nossas certezas cotidianas, que é o senso comum, e a ciência, né, ou o conhecimento científico. Como e por que ela existe? O que distingue a atitude científica da atitude costumeira ou do senso comum? Antes de mais nada, a ciência, entre aspas, desconfia da veracidade de nossas certezas, de nossa adesão imediata às coisas, da ausência de crítica e da falta de curiosidade. Por isso, onde vemos coisas, fatos e acontecimentos, a atitude científica vê problemas e obstáculos, aparências que precisam ser explicadas e, em certos casos, afastadas. De acordo com essa cientista, Marilena Chauí, a astronomia, que é uma ciência, foi capaz de mostrar-nos a verdade sobre a relação de tamanho e movimento entre o Sol e a Terra. Do mesmo modo, a biologia ou as ciências biológicas também é uma ciência. Provou que as espécies e gêneros de animais formaram-se lentamente e não como se pensava, de uma única vez. Para a filosofia, a ciência questiona, duvida das certezas que temos pelo senso comum e busca explicá-los como veracidade. A ciência, então, nada mais busca a verdade. Através do quê? Do estudo científico, embasado em quê? Na razão, na racionalidade. Para entendermos melhor como a ciência é capaz de alcançar o conhecimento verdadeiro, vamos analisar como se dá o trabalho científico. Então, muito bem. Então, vamos lá. Trabalho científico. A ciência é uma forma sistematicamente organizada do pensamento. Para o filósofo francês Granger, o pensamento científico é produzido de maneira sistemática e organizada. Assim, o trabalho de produção do conhecimento científico apresenta algumas características próprias. São elas. Então, olha lá. Primeira característica, sujeito, né? Então, o trabalho científico tem algumas características próprias, a qual consegue, então, trazer um resultado verdadeiro. Quais são essas características? São 3. Sujeito, o pesquisador, no caso, o cientista, a pessoa que procura o conhecimento através da ciência. Objeto, o que será estudado, o assunto pesquisado pela ciência. Método, a forma pela qual a ciência conseguirá o conhecimento sobre o objeto proposto. Lembrando que nós já falamos, quais são as etapas do método científico? 4 etapas principais: observação, levantamento de hipóteses, experimentação e, por fim, a conclusão, né? Então, essas 4 etapas que eu acabei de pronunciar estão correlacionadas, né, com essas características do conhecimento científico. Sujeito, que é o pesquisador, o cientista, né, que procura o conhecimento através da ciência, através dos estudos, através da razão. O objeto, o que eu estou estudando, né? Então, o objeto o que será estudado, o assunto pesquisado e o método, né? Quais vão ser os métodos, né? Os passos a qual eu vou trazer um resultado concreto sobre o objeto a qual eu estou estudando. Dessa forma, o sujeito determina um objeto, estabelece as dúvidas que ele tem sobre esse objeto, aplica o método no seu trabalho de pesquisa para, só então, alcançar as respostas para as dúvidas que ele tinha sobre o objeto. Então, nesse parágrafo, nós percebemos que para a ciência ou o conhecimento científico comprovar algo, passa-se
por várias etapas, vários processos. Não é de forma espontânea que a ciência vem comprovar algum fato a qual está sendo pesquisado ou estudado, certo? Por exemplo, a biologia, enquanto ciência, dispõe do trabalho científico para obter o conhecimento. Vamos imaginar que uma determinada doença está afetando a população de uma pequena comunidade isolada no interior do Brasil. Nós podemos pegar como exemplo, então, né, já que nós estamos falando de doença aqui no nosso material, nada mais do que nós lembrarmos desse vírus, né, dessa pandemia que nós estamos enfrentando, que é a Covid-19. Então, olha lá. Pessoal, desculpa. Por exemplo, a biologia, enquanto ciência, dispõe do trabalho científico para obter conhecimento. Vamos imaginar que uma determinada doença está afetando a população de uma pequena comunidade isolada no interior do Brasil. Voltando, pessoal. As pessoas da cidade acreditam que essa doença é causada pela falta de feijão na alimentação dos habitantes, pois uma enchente devastou as plantações. Então, um grupo de biólogos, né, que são sujeitos, resolve fazer um estudo científico sobre o caso. Eles, os biólogos, né, então, têm um objeto de estudo, a doença que afeta a população de pequena comunidade. Para conhecer as verdadeiras causas da doença em questão, os biólogos vão aplicar métodos. Digamos que eles recolhem amostras de sangue e façam a análise desse material em um laboratório. Analisar o sangue coletado no laboratório é o método utilizado. Elas, então, concluem que, na verdade, a doença é causada por uma bactéria que se desenvolve em água impura, né? Água imprópria ao consumo humano. Concluindo, a doença não se espalhou por falta de feijão, mas porque a água imprópria para o consumo que foi utilizada pela população era um excelente ambiente para as bactérias que causavam a doença. A opinião dos moradores da comunidade representa o conhecimento do senso comum, baseado na observação superficial do caso. Já a descoberta dos biólogos, que representa o conhecimento científico, ao aplicar um método no estudo do caso, mostrou a verdade sobre as doenças. Então, pessoal, olha a importância da ciência ou do conhecimento científico perante um problema social, né? Aqui nós estamos falando de um problema, né, que teve com os feijões, né, na plantação de feijões. Então, as pessoas estavam imaginando que o problema era a falta do consumo de feijões, né? Isso é a opinião dos moradores, o senso comum, né? Aí veio a ciência, através dos biólogos, estudar todos os acontecimentos e chegaram à conclusão que o problema estava sendo na água consumida pela população, né? Essa água, ela estava rica
em bactérias. Isso que estava ocasionando as doenças na população daquela região, e não a falta do consumo de feijões. Então, olha a finalidade da ciência, né? Voltando aqui para o nosso caso da Covid-19, o senso comum, que seria? Algumas pessoas não acreditam que essa doença existe, algumas pessoas não acreditam que o uso de máscara serve para prevenir, algumas pessoas não acreditam que está morrendo tanta gente como nós ouvimos nos jornais, enfim, esse é o senso comum da Covid-19. Qual é o conhecimento científico da Covid-19? Os estudos que vêm sendo desenvolvidos, principalmente para a solução de uma vacina, de um remédio, enfim. Essa, né, é as duas correntes de pensamento, né? As duas formas de se pensar de um único problema chamado Covid-19, certo? Muito bem, continuando. Ciência antiga e ciência moderna. Ciência antiga, desenvolvida pelos gregos, possui uma característica mais teórica. A intenção dos antigos gregos era conhecer a natureza, mas sem interferir nela. Por se distanciar da ação sobre o conhecimento produzido, a ciência antiga mostra-se como uma ciência teorética. A ciência moderna, desenvolvida a partir do século XVIII, XVII, busca, além do conhecimento teórico da natureza, aplicar esses conhecimentos na prática para dominá-la. De acordo com Francis Bacon, né, saber é poder, ou então René Descartes, a ciência deve tornar-se senhores da natureza. Mudanças científicas. A história nos mostra que a humanidade evoluiu ao longo do tempo, que mudanças ocorrem no processo histórico. Do mesmo modo, a ciência, como uma produção dos seres humanos, também passa por mudanças e evoluções. Vamos analisar aqui duas ideias diferentes sobre a mudança na ciência. Nós temos a ruptura, né, epistemológicas. O que significa isso? Ao romper com o modelo que existe, uma nova concepção científica surge, com novas teorias, métodos e tecnologias, incorporando nessa nova forma de pensar a ciência conhecimentos anteriores ou afastando-os. E a outra, né, a outra ideia sobre a mudança na ciência é a revolução científica. Então, olha lá. Defende que a história da ciência é feita de descontinuidade e rupturas radicais, né? O campo científico é criado quando métodos, tecnologia, formas de observação e experimentação, conceitos e demonstrações formam um todo sistemático, uma teoria que permite conhecimento de inúmeros fenômenos. A teoria se torna um método de conhecimento ou um paradigma científico. Classificação das ciências. De acordo com o tipo de objeto estudado, tipo de método empregado, tipo de resultado obtido, a ciência apresenta muitas variações. Hoje, as ciências são assim divididas. Então, olha lá. Através do que se estuda, né? Através do resultado a qual se obteve, através das variações a qual se teve em cima dos resultados do objeto estudado, a ciência, então, se divide em ciências matemáticas ou lógicas matemáticas, né? Aritmética, geometria, álgebra, lógica, trigonometria, ciências naturais, física, química, biologia, geologia,
Ciências humanas ou sociais, psicologia, sociologia, antropologia, geografia humana, economia, linguística, psicanálise, história e etc. Ciências aplicadas, direito, engenharias, medicina, arquitetura, informática, enfim. Cada uma das ciências ainda se subdivide em ramos específicos. Por exemplo, a biologia subdivide-se em botânica, né, estudo das plantas, zoologia, fisiologia, genética e assim sucessivamente. Ciência e tecnologia. Deixa eu ver onde nós estamos. Ciência e tecnologia, aqui. Primeiramente, é preciso diferenciar técnica de tecnologia. Então, olha lá, pessoal, a diferença de técnica e de tecnologia. Técnica é um conjunto de práticas e receitas elaboradas a partir da observação e experimentação. Tecnologia já é um saber teórico que se aplica praticamente. Um objeto é tecnológico quando sua construção pressupõe um saber científico e quando seu uso interfere nos resultados das pesquisas científicas. Ou seja, a técnica pode ser o produto do senso comum e a tecnologia um produto da ciência ou do conhecimento científico. Desde o século XVII, o homem passou a aplicar a ciência na natureza para dominá-la. Era a ciência moderna. A partir desse momento, a ciência passou a produzir cada vez mais tecnologia em todos os campos e história mostra que o homem usa tudo o que inventa ou descobre, por pior que seja. O grande e terrível exemplo são a da descoberta da maravilhosa energia do átomo, que levou à construção da bomba atômica. Ética e ciência. Nós já sabemos, né, o que é ética, estudamos no ano passado, no segundo ano, né? Ética são os valores, né? Os pontos positivos da pessoa ou das pessoas, relembrando que todos nós temos ética, né? Sendo ela boa ou má, enfim. Os seres humanos, ao longo do tempo, para melhor se relacionar com os semelhantes, criam os valores. Os valores são padrões de comportamento considerados corretos. São formas pelos quais agimos seguindo aquilo que é colocado como certo. O conjunto desses valores é conhecido como moral. A moral orienta os seres humanos a agir, a realizar ações consideradas corretas. Quando seguimos esses valores morais, temos virtudes. Se não seguimos esses valores morais, temos vícios. A ética é o ramo da filosofia que estuda a moral. Assim, a ciência muitas vezes coloca em xeque a moral, a virtude. As tecnologias produzidas pela ciência levam à questão: esses produtos da tecnologia levam em conta os valores morais da humanidade? Para refletirmos sobre isso, vamos utilizar o exemplo da biologia, das tecnologias que ela criou e confrontos éticos que foram gerados. Então, quais foram essas tecnologias relacionadas com a ciência, né? Bioética. Bio significa vida, né? Ética, os valores, virtudes. Então, bioética. Bio, vida. Ética, valores, virtudes, enfim. Estas são as principais tecnologias biológicas que geraram conflitos e discussão sobre a ética. Clonagem. Clonagem é um processo natural ou artificial em que são produzidas cópias fiéis de outros indivíduos, podendo ser homens, animais, etc. Ou seja, a clonagem é o processo que formará um clone. O processo de clonagem natural ocorre em alguns seres, como as bactérias e outros organismos unicelulares que realizam sua reprodução pelo método da bipartição. No caso dos humanos, os clones naturais são gêmeos univitelinos.
No processo de clonagem artificial, existem várias técnicas de clonagem. Uma delas permite clonar um animal a partir de óvulos não fecundados, originando indivíduos geneticamente idênticos. Células-tronco, também conhecidas como células-mãe, são células que possuem a capacidade de se dividir, dando origem a células de outros tecidos do corpo, como ossos, nervos, músculos e sangue. Existem dois tipos de células-tronco: embrionárias, encontradas no cordão umbilical, são capazes de se multiplicar de forma rápida, dando origem a todas as variedades de tecidos diferenciados. Adultas, encontradas na medula, multiplicam-se lentamente e geram menos variedades de tecidos. Transgênicos, né? São organismos que, mediante técnicas de engenharia genética, contêm material genético de outros organismos. A geração de transgênicos visa a obtenção de organismos com características novas ou melhoradas relativamente ao organismo. Eutanásia, né? Que é aquela injeção fatal, né? É muito utilizado em países desenvolvidos para pessoas que estão em estado terminal, sofrendo de alguma doença. É a prática pela qual se abrevia a vida de um enfermo incurável de maneira controlada e assistida por uma especialista. A eutanásia representa atualmente uma complicada questão de bioética, pois enquanto o Estado, o governo, tem como princípio a proteção da vida e dos cidadãos, existem aqueles que, devido ao seu estado precário de saúde, desejam dar um fim ao seu sofrimento, antecipando a morte. Muito bem. Pessoal, então, eu espero que vocês tenham, né, compreendido essa apostila. É uma apostila que vem trazer bem detalhadamente alguns pontos sobre a ciência, né, sobre o senso comum, sobre as mudanças científicas, as classificações da ciência, né, a ciência e a tecnologia, a ciência e a ética, enfim. É uma apostila muito rica em conhecimento, né, e era que vocês tenham gostado, tenham compreendido, certo? Agora, eu gostaria que vocês anotassem aí no caderno de vocês algumas perguntas que eu vou falar aqui para vocês responderem e postarem para mim lá no aplicativo Classroom, tá? Muito bem. Então, colocam aí no caderno de vocês. Atividades. Número 1. Vamos lá. Enquanto eu acho aqui, vão escrevendo no caderno. Atividade número 1. Quais os dois principais tipos de conhecimento? Interrogação. Quais os dois principais tipos de conhecimento? Interrogação. Número 2. Como se dá o conhecimento adquirido através do senso comum? Interrogação. De novo, como se dá o conhecimento adquirido através do senso comum? Atividade 3. Desculpa, questão 3. Como se dá o conhecimento adquirido através da ciência? Interrogação. Novamente, como se dá o conhecimento adquirido através da ciência? Interrogação.
Questão 4. Determine a principal diferença entre a ciência antiga e a ciência moderna. Ponto. Novamente, determine a principal diferença entre a ciência antiga e a ciência moderna. Ponto. Questão 5. Como as ciências são divididas? Como as ciências estão divididas? Interrogação. Questão 6. Dê a diferença entre técnica e tecnologia. Ponto. Novamente, dê a diferença entre técnica e tecnologia. Questão 6. Por que, vírgula, muitas vezes, vírgula, porque, vírgula, muitas vezes, vírgula, a ciência leva a uma discussão ética? Interrogação. Novamente, porque, vírgula, muitas vezes, vírgula, a ciência leva a uma discussão ética? Muito bem, pessoal. São essas 6 questões que eu gostaria que vocês fizessem. Eu vou disponibilizar, né, o lugar lá certinho da atividade, a qual vocês irão postar no Classroom. Será a atividade 9 que vocês vão estar realizando essas questões. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição, né, através do mural, nos nossos horários de nossas aulas. Um grande abraço a todos.